Eu estava aqui tentando ter uma ideia de como começar esse vídeo. E aí eu percebi que não tem um jeito certo para começar. Eu vou falar diretamente do que me trouxe aqui, né? Que já é uma coisa que aconteceu comigo há alguns meses e que eu vinha maturando, imaginando como que eu ia começar a falar sobre esse assunto. Porque não era exatamente o que eu imaginei, o que eu planejei. Nem para esse canal, nem para o meu perfil profissional no Instagram, onde eu tenho compartilhado um pouco das minhas experiências nesse caminho de autoconhecimento que eu trilho já há mais de 11 anos, mas com um propósito bem específico, né, de fazer as pessoas voltarem a olhar para os seus sonhos, resgatarem os sonhos, o propósito de vida, nesse sentido de expressão da sua essência, expressão da sua alma. E eu já estava com um trabalho bem legal nesse sentido, que para mim já estava super bem compilado, até eu começar a entrar mais fundo na minha motivação. Qual que era a minha real motivação? Qual que era a minha causa? E foi aí que eu comecei a entrar em assuntos um pouco mais diversos, né, daquele que eu tinha imaginado. E cheguei num ponto em que eu estava num ritual de ayahuasca com com esse trabalho, né, de aprimorar, de lapidar, então, o que eu vinha falando, para quem que eu vinha falando, quais eram as pessoas que conversavam com a minha história e o que parte delas fazia sentido compartilhar. Mas aí eu me deparei com a Daniele, que sente uma tensão com relação ao que está acontecendo hoje no mundo. Sente uma tensão, uma apreensão, um medo mesmo grande, né, do que pode vir, do que vai acontecer nessa fase de transição que a gente está passando. Então, para quem percebe um pouquinho, né, das mudanças que estão acontecendo nos últimos anos, não tem como duvidar que a gente está passando por uma grande transição planetária. E para quem já acompanha o meio espiritualista, já acompanha de alguma forma mensagens que vêm de outros lugares, né, que vêm de outro lado, vamos dizer assim, sobre o que está acontecendo, tem mais informações, só que também tem muita especulação. E eu não gosto nesse sentido de que a gente não tem certeza do que vai acontecer e fica distribuindo informações como se fosse para causar medo mesmo, né? Eu não gosto quando a gente vê informações, e é o tipo de informação que eu evito consumir, em que você não sabe o que você pode fazer a respeito. Pois bem, eu estava então nesse ritual, vendo sobre isso, né, sobre o meu medo mesmo, né, diretamente meu medo dessa fase de transição. Já vivi muita coisa, assim, experiências em rituais de ayahuasca a respeito de fases como essa, mas em outras épocas, vamos dizer assim. E aí é como se eu sentisse, isso está acontecendo de novo, né? E aí, como que vai ser? Foi quando, nesse ritual de ayahuasca, ficou mais claro para mim um chamado que já tinha vindo há tempo atrás, em que essa força, né, que a gente encontra lá me mostrou a importância de compartilhar o que eu tive de aprendizado lá e no meu caminho, né, na vida, de uma forma gradual para não assustar as pessoas, mas nesse rito especificamente me mostrou a importância de falar sobre esse movimento, né, que precisa ser feito durante essa transição planetária. E um movimento mais interno do que externo. Foi muito isso que eu entendi. O que a força, né, me falou, né, nesse momento? Ela explicou que muita coisa vai acontecer, muita coisa assustadora, e que era preciso compartilhar com outras pessoas os ensinamentos que possam ajudar a cada uma a lidar com isso. Eu perguntei bem assim, vai ser mais assustador do que o anúncio, né, de vidas extraterrestres? Porque a gente sabe que isso vai acontecer, é fato. Dentre poucos meses, esse ano ou mais tardar no ano que vem, a gente vai ter esses contatos de uma forma, né, com mais revelação de coisas que a gente já sabe que acontece, mas que é escondida por diversos motivos, ou as pessoas mesmo tentavam evitar ver. E ela disse que sim, que ia ser muito mais assustador.
E aí, nesse momento, além de eu mesma, né, ficar assustada, eu não querer ver, porque eu sei como que a força vem para mim e como os conhecimentos chegam para mim. Eu não queria que chegasse algo aos poucos, do jeito que costuma ser, para que eu ficasse ali imaginando coisas e ruminando, né, ideias ali, do que poderia acontecer. Eu preferia seguir o meu caminho com aquilo que eu já acredito e receber as instruções do que seria necessário eu compartilhar, o que era mais importante a cada momento. Até para que eu pudesse aplicar na minha vida, né, e compartilhar com o que eu estou fazendo aqui. O que a força que hoje eu chamo de mãe, e eu chamo de mãe divina, e às vezes para mim vem na face de Mãe Maria, às vezes vem na face de Iemanjá, de Hecate, eu já falei um pouco sobre isso aqui mesmo. Ela me pediu, e é o que ela tem me ensinado, a ser uma mãe mais consciente para a vida, né? E aí com relação ao meu filho, para a minha vida mesmo, né? Para os meus projetos e tudo que eu faça. E que eu compartilhasse aqui da mesma forma. E é isso que eu vou tentar fazer, compartilhar como se eu estivesse falando com meu filho mesmo. Se eu tivesse que falar com meu filho, eu diria algo mais ou menos assim, olha, a gente está passando por um momento de transição no planeta, porque chegou um dado momento que as coisas já não estavam indo bem, indo num progresso, mas havia uma necessidade de separar. Há uma necessidade de separar quem e o que está apto para continuar numa nova fase, numa nova vibração, como a gente fala, né? Com um novo propósito para a própria vida, né? Um novo propósito de evolução, e de quem ainda precisava de uma outra oportunidade para aprender aquilo que não foi aprendido. Basicamente é isso. Uma transição planetária, ela pode assustar porque ela mexe com muitas coisas. Ela mexe com as nossas crenças, ela questiona os nossos valores, ela questiona nosso propósito de vida, a forma como que a gente decidiu viver, né? O que a gente decidiu fazer com essa oportunidade que é a vida. E um momento de transição planetária acelera todo esse processo, e por isso que é bastante assustador. Quem trilha esse caminho de autoconhecimento de uma forma ou de outra, independente de ser com medicina, xamanismo, de usar alguma ferramenta ou simplesmente, né, trilhar o seu caminho sozinho da forma que for, sabe que é preciso olhar para dentro, né, olhar internamente, encarar suas sombras, encarar aquele conteúdo que você nega, começar a curar essas feridas, né, que fica fazendo que a gente tenha um comportamento que não é exatamente aquilo que a gente gostaria, que não é o mais benéfico para a gente e para o todo, e para o mundo, né, para o planeta. E esse é um caminho bem tortuoso, é bem desafiador mesmo. Só que até então a gente fazer isso por longos anos, né? A gente, quando entra nesse lugar de olhar para dentro, a gente acha que vai ser rápido. E muitas vezes não, são feridas, são coisas para curar de muito, muito tempo, para além dessa vida. Mas aí chega um momento que você é colocado ali na frente daquilo que é teu propósito, a tua missão, que muitas vezes é trabalhar sobre aquelas dores, aquelas feridas e compartilhar isso de alguma forma. É isso que, para mim, eu entendo hoje que é o que efetiva a tua cura. Quando você está disposto a contar o que você passou, a falar daquilo que provavelmente ainda dói, né? Para curar de fato aquilo. E foi nesse lugar que eu cheguei. Eu tenho muitas coisas para curar ainda, eu tenho muitas coisas para me trabalhar, mas eu cheguei num ponto que eu consegui entender a minha motivação, o que eu acredito de fato, né? E eu voltei a Daniele, que acredita e que tem coragem de falar isso aqui, que acredita no mundo melhor. Eu acredito mesmo que a gente pode passar por essa transição planetária de uma forma menos sofrida. Eu acredito que a gente pode se unir, que a gente possa dar o melhor de si e cada um ir contribuindo com o outro, né? Ajudando quem está mais próximo, quem ainda precisa ali de um empurrãozinho para fazer alguma mudança, que não está aceitando, que não está conseguindo nem enxergar muitas vezes. Então, é esse propósito, essa motivação de fazer aqui o meu melhor, compartilhar um pouco de tudo que eu tenho aprendido, principalmente sobre como encarar a nossa própria escuridão. Porque
apesar de, né, não ter ali perguntado o que exatamente ia acontecer, a gente escuta muito falar sobre um período de escuridão, né? Seria como se fosse o próprio apocalipse que a gente está vivendo, de uma forma diferente, como que é interpretado na maioria das vezes, né? Essa escuridão, para mim, a escuridão mais desafiadora é a escuridão interna, é quando você tem que olhar para dentro e encarar ali as suas sombras, encarar aquilo que você escondeu, aceitar que você é assim, aceitar a sua humanidade. E isso não é do dia para a noite que acontece. Nem é tão simples a gente aceitar, reconhecer, né, aquele conteúdo e nem integrar ele, trazer ele para parte da sua vida, porque se você fica fugindo dele, ele só cresce. E quando você traz ele para sua vida, encara ele de frente, você consegue ver o que ele trouxe para você aprender, o que ele trouxe como oportunidade de evolução. Então esse vídeo ele é mais introdutório para falar que sim, eu vou falar de transição planetária aqui, sim, eu vou falar de como eu acredito que a gente pode se unir e pode fazer as coisas mudarem. Eu acredito de verdade que a gente fazendo o nosso melhor, procurando ser feliz da forma que puder, dentro da nossa vida, com mais simplicidade, com mais foco ali no que é essencial, a gente pode passar por essa transição de uma forma revolucionária até, diferente do que se esperava, do que se imaginava. Essa é a minha ideia mesmo, compartilhar coisas que a gente pode fazer, que parece muito simples, mas é sobre quebrar regras, quebrar padrões, passar por tabus também e revolucionar essa fase que a gente está passando, que é mais uma fase de preparação para quem vai realmente viver esse novo ciclo, né? Eu acredito que muitos de nós estão aqui só para finalizar um processo, sabe? Finalizar algo que os nossos ancestrais começaram e que a gente não enxergava isso, né? É algo também que é super importante falar. A gente vai fazer a nossa parte ali, preparar o terreno para quem vai realmente usufruir dessa nova forma de viver. Mas que isso é muito importante também. Até porque a gente tem ali, a gente está num limiar. E a gente tem a oportunidade de contribuir para que algumas pessoas que ainda não se deram conta, né, não têm noção do que está acontecendo, tenham uma última oportunidade de uma mudança. E fora que nenhum de nós, né, está imune do que vai acontecer, né? Então é importante se vigiar, é importante ter ali uma firmeza de propósito, estabelecer um caminho que você quer seguir e desenvolver uma disciplina mesmo. E acima de tudo, aprender a viver. Porque de tudo que eu tenho aprendido, especialmente de uns tempos para cá, em que eu comecei a canalizar mesmo algumas informações, porque eram muito específicas, era para além do que eu posso aplicar na minha vida, eu percebi que eu estava recebendo informações que não eram mais só para mim. Se é que um dia for, né? Então, é isso que eu vou fazer daqui para frente. Vou compartilhar, sim, conteúdos que eu acho relevantes, que já fazem parte do meu repertório, vamos dizer assim, mas vou focar nessas mensagens que eu tenho recebido e transmiti-las da melhor forma possível, de uma forma que não assuste, mas que incentive você a fazer alguma coisa, você dá um pequeno passo, lembrando que a gente já não tem muito tempo, porque as coisas já estão acontecendo e você pode ver isso ao seu redor. É só abrir os olhos. Então é isso. Espero que vocês gostem desse conteúdo e possam também me relatar o que vocês estão percebendo, para que eu consiga perceber também se eu estou conseguindo transmitir da forma que eu pretendo. Eu sei que é uma coisa que eu ainda vou aprimorar, porque nem tenho muita intimidade em fazer esse tipo de gravação. Eu sempre prefiro no Instagram para uma live, porque eu já imagino que eu estou falando com alguém ali, mesmo que eu não olhe quem está ao vivo, mas aqui ainda não consigo fazer vídeos ao vivo, então vai ser dessa forma gravada e aos pouquinhos eu vou melhorando. É isso, eu estou feliz por começar essa nova empreitada. E eu tenho certeza que tem muita gente ajudando, me ajudando, né, nessa transmissão de conhecimento, nessas partilhas, e ajudando cada um que está disposto a fazer algo de bom nesse momento.